Vejam o tudo que vocês experimentaram. Façam um tour agora por toda a vida de vocês, de forma rápida e sucinta, e vejam onde vocês chegaram agora. Não acham que isso é uma conquista? Quantas daquelas pessoas que estiveram com vocês em toda uma trajetória de infância e adolescência, ou naquela fase especial que vocês se sentiram feridos e feridas, quantas dessas pessoas estão hoje onde vocês estão? Estão com a consciência que vocês estão agora, com as consagrações nas auras que vocês estão. Vejam, tudo isso conduziu vocês até onde vocês estão neste momento. Por mais doloroso que tenha sido, foi um grande aprendizado. E está na hora de vocês olharem desta forma. Tem alguma coisa que vocês trazem da infância de vocês que ainda fica remoendo um pouquinho? Se sim, o que? Caso queiram compartilhar aqui com todo mundo. O que? O que que ainda incomoda, né? O que que ainda dói? O que ainda é um incômodo? Hoje a gente vai fazer uma grande manipulação de energia com a grande mestra que está aqui, né? Desde, desde cedo, desde a tarde. E pediu para que a gente fizesse esse trabalho hoje. Ela está aqui, presentíssima, com a sua energia, com a sua luz, com a sua força, com seus lindos buquês de flores rosas, com sua linda irradiação rosa. Mestra Rovena, nossa querida mestra do raio rosa. Ela chegou aqui por volta de 1 da tarde. Parece que ela chegou de carro, né? Do jeito que eu falo, né? Carruagem. De carruagem. Por volta de 1 hora e pediu para que o trabalho de hoje fosse, se possível, com a energia dela. E nesse trabalho, né, a gente ia mexer algumas questões do nosso cardíaco, da nossa infância, manipular umas energias importantes. Então, o que que vocês lembram, caso queiram falar aqui, ou se não queiram falar, tragam essa memória, né? Tragam essa criança ferida para esse presente. Abandono, bullying, muitos de vocês sofreram bullying aqui, né? Muitos de nós sofremos bullying de certa forma, rejeição, né? Eu também sofri isso. Sofri humilhações ali por questões financeiras. Sofri outro tipo de bullying por ser muito linda. Mas sério, gente. Sério, tinha uns meninos que queriam me bater porque eu era pequenininho, olhinho azulzinho quando eu era pequeno, né? E aí as menininhas e né, ficava tudo em volta ali, querendo ficar perto, aquela coisinha de namoradinho de criança, e os outros meninos ficavam tudo pistola. Vamos pegar você lá fora. Mas o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho culpa? Se eu nasci assim, né? Mas eu tinha que correr. Quando eu saía da escola, eu tinha que correr para não apanhar. E outras situações também, né? Se tem uma coisa ruim, é você querer comer uma coisa, né? E você não ter o dinheiro para comprar. Você tem uma das coisas que é uma das piores experiências que nós, encarnados nessa realidade física, a gente tem, né? É isso. É a gente estar com vontade de comer uma coisa, a gente querer comer uma coisa, a gente não ter o recurso para, né? É muito ruim. E aí, pedem para você ir comprar a coisa, você vai, compra, vem cheirando e não te oferecem, não te dão o dinheiro para você comprar para você também, né? Isso é muito ruim, né? Essa é uma das questões da minha infância também. Tô vendo o que vocês estão falando aqui. Muitos de vocês, pelo que eu tô vendo aqui, da rejeição, né? Também, questão da rejeição. De serem colocados em grupinhos à parte ali, né? Ah, você não faz parte do nosso grupo.
Isso é muito chato, né? Muito complicadinho ali. E hoje a gente vai começar a mexer nessa energia para trazer a parte nossa, essa parte nossa que precisa desse acolhimento, né? As dores que feriram a gente naquela época. Então, a mestra Rovena está pedindo que vocês definam, neste momento, uma parte do corpo que pudesse representar essa dor da infância. Uma parte do corpo. Qualquer coisa. Pode ser um olho, pode ser o nariz, pode ser o ouvido, pode ser a garganta, pode ser as costas, pode ser a parte sexual, pode ser o umbigo, pode ser o coração, pode ser o cabelo, qualquer coisa. Precisa ser externo, tocável, por exemplo, pode ser o coração. Pode ser o coração, pode ser o coração, pode ser sua cabeça, né? Pode ser o seu coração energeticamente falando ou o coração físico, a boca. Definam uma parte de vocês que possa representar esse trauma, essa dor. Olhos fechados. Puxem o ar pelo nariz. Soltem pela boca. Pode ser o corpo todo também. Eu quero que vocês se conectem com essa parte. Ela quer que vocês se conectem com esse momento, com o momento de maior desconforto na trajetória de vocês. Na infância. A parte mais incômoda. Tragam essa parte agora para o presente, para a consciência. Trazendo essa parte para a consciência, visualizem essa criança na frente de vocês. Tragam ela para frente de vocês agora. Visualizem ela. Para vocês mesmos agora, olhando para ela com muito carinho, que vontade vocês têm agora de fazer com essa criança? Não precisam, obviamente, responder porque estão com os olhos fechados. O que vocês gostariam de fazer com ela agora? Se vier vontade de chorar também, chora, solta. Libera. Repitam depois de mim, para ela. Eu sinto muito. Eu sinto muito não ter visto você antes. Eu sinto muito não ter te acolhido antes. Você é a melhor pessoa que poderia existir. Veja o quanto você é boa, o quanto você é bom. E para ela agora você vai falar todas as qualidades que você sabe que ela tem.
Não segura a emoção, não segura o choro. Deixa vir, solta. Essa criança que foi excluída, essa criança que sofreu bullying, essa criança que não foi abraçada, essa criança que não foi beijada, essa criança que não foi valorizada, que foi colocada de canto. Que não teve uma voz para ouvi-la. Você agora, adulto, vai dar essa energia que essa criança precisa. Olha para ela e diz: eu estou aqui agora. E eu não vou deixar você. Eu sinto muito por ter feito isso antes. Por ter deixado você escondida. E não ter trabalhado com você. Mas agora eu quero te ver. E eu vou te acolher. Agora eu sei que é você que faz eu me aborrecer em uma explosão, que às vezes me deixa impaciente, que às vezes me deixa inseguro de fazer algo, que às vezes me faz se aborrecer quando alguém me diz não, ou quando alguém não me convida. Eu estou aqui agora. E eu vejo você. Eu vou cuidar de você. A mestra Alvena quer que vocês toquem na parte que vocês classificaram como a parte referência, se for possível. E ela pede permissão a vocês para trabalhar aí. E dentro do seu coração, com seu livre-arbítrio, vocês podem autorizar ou não. Repitam depois de mim. Ovena, mestra do raio rosa, de posse do meu livre-arbítrio, eu, diga seu nome completo, dou permissão para todo e qualquer trabalho que você precise realizar para me auxiliar a me calibrar e a me colocar num estado de paz e de harmonia com a minha criança interior. Que seja feito tudo o necessário para esse ajuste. E que todos os demais mentores sejam testemunhas deste trabalho de calibração que está sendo iniciado hoje.
permaneçam em silêncio agora, só prestando atenção na minha voz. Querida Mestra Rovena, Mestra Rovena, Mestra Rovena e forças do raio rosa, irradie nesse instante, promovendo as curas necessárias e o equilíbrio nas almas desses missionários e missionárias tão benditos. Peço a força-luz também do Mestre Vitória, do Arcanjo Samuel, do Mestre Paulo Veneziano, para que projetem aqui nesse instante, neste trabalho abençoado, de resgate e de calibração das nossas dores da infância. Para que possamos destravar nossa vida. Agradecendo também e sintonizando com o nosso querido Pai João de Enoque, Pai José Pedro de Enoque, que a força de Enoque também nos conduza, nos levando até os pontos que nós precisamos ir para vivenciar as curas que nós merecemos. Agora a mestra Rovena pede que vocês visualizem como se vários micro-raios de luz, como se fossem milhares de agulhas de luz projetadas em cima do espaço que vocês classificaram. Como se fossem várias e várias microagulhas entrando de luz rosa, entrando, perfurando todas as camadas e abrindo para que a luz da cura, em definitivo, possa se fazer presente. Vocês podem relaxar as mãos quando sentirem e se sentirem. Se sentirem também de continuar, podem continuar. Puxando o ar bem devagar. Sentindo a energia correr ainda pelo seu corpo. E sentindo o acolhimento. Porque você está abraçando a sua criança. Você está olhando para ela agora. Porque a pessoa mais importante que não pode rejeitá-la de jeito nenhum é você. Ainda que façam bullying com você, ainda que te excluam, ainda que não tenham carinho, empatia, ainda que não te ouçam, você precisa ter empatia por você. Você precisa dar carinho para você. Você que não recebeu o carinho e o apoio de uma mãe, de um pai, era o máximo que eles podiam. Você que foi excluído da roda de amigos, era o máximo que eles podiam. Na verdade, isso foi proteção para você. Você estava sendo protegida, protegido. Você que passou necessidades materiais, vontades materiais. Você que passou fome. Tudo isso foi fortalecendo o teu espírito.
E você já pode soltar o medo da escassez. Porque você não vai passar por isso de novo. Você não vai mais passar necessidade. Você não vai mais ser excluída e excluído por não gostar, né, de certas coisas que pessoas próximas de vocês gostavam. Vejam o tudo que vocês experimentaram. Façam um tour agora por toda a vida de vocês. De forma rápida e sucinta. E vejam onde vocês chegaram agora. Não acham que isso é uma conquista? Quantas pessoas, quantas daquelas pessoas que estiveram com vocês em toda uma trajetória de infância e adolescência, ou naquela fase especial que vocês se sentiram feridos e feridas, quantas dessas pessoas estão hoje onde vocês estão? Estão com a consciência que vocês estão agora? Com as consagrações nas auras que vocês estão? Vejam, tudo isso conduziu vocês até onde vocês estão neste momento. Por mais doloroso que tenha sido, foi um grande aprendizado. E está na hora de vocês olharem desta forma. Está na hora de vocês colocarem amor. Nessa sopa de dor que vocês insistem em mexer. Joguem um tempero de amor. Transformem essa sopa no grande aprendizado que fez cada um de vocês evoluir. Olhem com atenção para isso. O que vocês tiraram de bom dessas lições que vocês tiveram? Repitam para mim agora. Vejam as coisas boas. O que vocês aprenderam? Aprenderam que não é de bom tom ridicularizar alguém. Aprenderam que não é de bom tom excluir alguém. Que não é de bom tom ver alguém desejando um alimento e você não contribuir. Alguém querendo um pedaço do seu lanche, mas ela não pode comprar, mas você hoje vai compartilhar. Aprenderam e continuam aprendendo que cada um tem a sua assinatura particular, que cada um tem o seu melhor para dar, para doar, que cada um é um universo diferente, carregando códigos únicos e extremamente necessários no jogo da vida. Tudo é aprendizado. E eu não digo que não tenha sido doloroso. Sim, foi e eu sei que foi. Mas eu quero que vocês olhem para isso com orgulho de vocês. Quero que vocês olhem
com força, com dignidade. E não mais permitindo que isso pese sua caminhada. Porque isso não é para pesar sua caminhada. Muito pelo contrário, isso é para impulsioná-los. E mais uma vez, vejam onde vocês chegaram. Se vocês tivessem ficado no grupo o qual vocês foram excluídos, por exemplo, vocês estariam aqui hoje? Será se estariam? Se vocês tivessem sido acolhidos naquele ambiente, que naquele momento vocês achavam tão importante, tão necessário, vocês acham que estariam aqui hoje? Não. Pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. E eu, se assim desejarem, estarei com vocês. Me chamem de Rowena, ou me chamem também de Marie. Uma vida minha no interior da França. Onde também sofri os meus bullying. Eu quero ajudá-los. Desejo estar com vocês. E podemos trabalhar juntas e juntos. Coloquem em pauta o dever de casa. Escrevam todas as situações que vocês viveram nestes momentos da sua infância de forma objetiva que machucou vocês. Por exemplo, eu fui excluída do grupo de amigos porque eu me vestia de forma diferente. Eu quero que vocês coloquem ao lado uma outra situação. Eu fui incluída no grupo de amigos, etc, etc, etc. E eu quero que vocês se sintam lá. Mas eu quero que vocês, quando estiverem lá, reflitam profundamente se está valendo realmente a pena. Namastê, meus queridos. Graças a Deus. Salve a força da Mestra Rowena. Salve a força do raio rosa, do amor incondicional. E choradeira, hein? É bom, né? Às vezes chorar, colocar pra fora aquilo que tava apertando, né? Aquilo que às vezes a gente nem sabe que tava ali, né?
E aí, de repente, começa a vir. A mestra vai perfumar o ambiente de vocês aí, tá? Se vocês sentirem cheiro de flores, já sabem. Começarem a ver flashes rosa. É ela, a própria. E eu já contei pra vocês uma vez que eu vi ela, né? O vexame, né? Meu, né? Já contei, né? Meu Deus, gente. Mulher é uma lady, eu saí. Eu já contei, né? Pronto. Meu Deus. Coisa mais linda, parecia de porcelana. Mas também ela foi me aparecer dentro do banheiro? Lindíssima. Uhum. Queridos, de todo coração, muito grata. Por hoje é isso, porque vocês têm dever de casa, né? Até daqui a pouquinho. Ai, ficou uma energia, né? Serena. Bom dever de casa aí. Chamem a Rovena, qualquer coisa. E a gente se vê mais tarde, lá por cima. Um beijo. Muito grata. E façam um deverzinho de casa, tá bom?